Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial, ele que fez a sua graduação na Unisanta em Santos e fez a sua residência em Sorocaba. Ele já é um amigo, já um companheiro aí de alguns cursos que a gente tem participado e, por sinal, na última semana nós estávamos juntos aqui em São Paulo. Eu estou falando do Dr. Matheus Bastos, meu amigo, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no nosso canal da Bucocast, a gente poder continuar nosso podcast que nós começamos no sábado passado, né? E poder falar um pouquinho mais da sua trajetória, da especialidade da bucomaxila e cirurgia ortognática, que é a sua especialidade. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui hoje contigo. Sou um fã seu. Tenho muito fã aí, tem muita gente que eu gosto na bucomaxilo e me inspiro. E sou um fã seu. Parabéns pela tua estrutura, por tudo que tu tem feito com a nossa especialidade. É uma especialidade muito bonita e que muitas vezes ela fica oculta, né? Então você teve aí a capacidade de entrar nessa bolha, nesse mundo diferente e tá mostrando para todo mundo como a gente trabalha, como um cirurgião ele tem que se formar, tem que estudar, né? Eu te acompanho bastante, aí a gente acaba se vendo nos cursos de educação continuada. Então é uma felicidade muito grande. Parabéns, parabéns pela estrutura que você tem e o que você Obrigado, meu tem amigo. feito aí pela especialidade. Um prazer imenso poder recebê-lo aqui, a gente poder bater um papo, falar um pouquinho da sua formação dentro da bucomaxilo e de cirurgia ortognática, que é o seu carro-chefe, vamos dizer assim, né? É isso aí, Ismael. Hoje é o que eu mais me dedico, né? A bucomaxila é muito grande, então tem outros procedimentos que eu faço no consultório, até mesmo no hospital, como trauma, cirurgias da articulação. Mas hoje o que eu venho cada vez buscando me especializar é na cirurgia ortognática, que foi onde eu me encontrei. Que é a cereja do bolo, né? Vamos dizer assim, para alguns, né? Pra, Outros ATM, enfim. Para alguns é a cereja do bolo. É o que muita gente tem buscado, né? Hoje, com a internet, o paciente ele está sabendo muito mais sobre a cirurgia ortognática. Então, eu acredito sim que é uma cirurgia que está em alta, que aí na realidade, Ismael, ela está sendo desmistificada. Então, para ser a cereja do bolo é porque tem muito cirurgião bom trabalhando e realizando bastante cirurgia. A gente tem tido muitos bons resultados, então, para isso acontecer, muitas empresas estão estudando e estão cada vez mais dando materiais de ótima qualidade para a gente estar entregando esses resultados. Hoje a gente tem outras especialidades junto, então antigamente não tinha, hoje a gente está em contato direto com a fisioterapia, que ajuda nas nossas reabilitações. Então eu acredito que seja um contexto muito grande para a ortognática ser a cereja do bolo. Pra gente que também é a cereja do bolo, viu? A cirurgia ortognática a gente sabe que tem contribuído muito aí com a vida dos pacientes que principalmente vêm sofrendo às vezes, né, com deformidades severas, enfim. Antes de nós entrarmos nessa pauta de cirurgia ortognática, eu quero fazer um agradecimento especial aqui à Traumec, que tem participado desse programa, né, e tem contribuído com a educação continuada, enfim, tantos colegas que têm passado por aqui e que nos dá a oportunidade de poder falar sobre a sua trajetória, a sua história, e a Traumec tem contribuído para que a gente possa estar contando um pouco da história desses colegas que têm passado aqui no nosso podcast. Então, um agradecimento aí ao César e ao Paulo Caritá, e também fazer um agradecimento à Fixen Group, né, que também tem participado com a gente, e agradecer aí ao Danilo, ao Fernando, o pessoal que também está nos apoiando nesse episódio. Doutor, eu queria que, antes da gente entrar nessa pauta de cirurgia ortognática, falar, obviamente, sobre a sua formação, né? Quem que te inspirou dentro da bucomaxilo, porque a odontologia, ela tem diversas áreas aí, né? Onde você pode estar escolhendo, mas a bucomaxilo é uma área, assim, talvez diferente aí, né? Para muitos, muito parecido mais com a medicina do que com a odontologia. De onde saiu o cirurgião bucomaxilofacial aí da família? Legal, Ismael. É um assunto que eu gosto de falar bastante.
toda vez que eu sou chamado para uma palestra, então hoje eu tenho a alegria das faculdades me convidarem em jornadas para estar falando um pouco sobre a especialidade, como eu trabalho hoje. Inclusive, essa semana eu recebi o convite da Uniso, que é uma universidade em Sorocaba, e eu vou ter a oportunidade de estar palestrando lá para os novos cirurgiões dentistas, né, que estão em formação. E eu sempre falo sobre a minha família, então eu venho de uma família que eu sou a terceira geração na odontologia. Então, meu avô, há 70 anos atrás, em Santos, a gente começou. Hoje a gente atende no mesmo consultório, já tem 70 anos. Caracas. Isso. E ele começou, era endodontista. Então, imagina um endodontista há 70 anos atrás. Rapaz do céu. Sem raio-x, né? E aí, o meu tio, ele é implantodontista e foi cirurgião bucomaxilo, mas ele acaba atuando mais no consultório. E aí, eu sou essa terceira geração. Aí, tenho a felicidade de estar trabalhando com eles, né? Então, sem dúvidas, quem me influenciou na odontologia foi o meu tio Caetano. Inclusive, um abraço para o Caetano, ele é uma pessoa muito importante para mim. E ele é uma pessoa muito agradável. E eu sempre gostei do jeito dele, como ele se comunicava, eu acho que a gente é bem parecido. E por conta dele, eu vejo a vida dele e eu falei assim, acho que eu vou ter uma vida boa, né? Tendo um trabalho parecido. Então, isso fez me chamar a atenção. A bucomaxilo, ela veio depois de formado. Eu tive a oportunidade, depois de 2 anos de formado, eu fui no CIOSP e vi uma palestra de um cirurgião muito antigo e ele atuava com uma equipe de neurocirurgia. Então o neuro o neuro fazia a cirurgia e ele fazia o acesso. Então eram acessos menores, e ele precisava de uma angulação certa para o neuro estar trabalhando no cérebro. E ele contou aquilo, como ele trabalhava, tudo. E eu nunca nem tinha ouvido falar nisso, Ismael. Quando eu vi aquele cara falar, eu falei assim, não é possível que ele trabalhe com isso, eu preciso trabalhar também. Então, se ele pode fazer isso, eu vou fazer. E aí, Ismael, saí daquele CIOSP e comecei a comentar com meus amigos. Falei, meu, vou trabalhar com vou ser bucomaxilo, vou trabalhar com neurocirurgião, vou trabalhar com ortopedista. Cabeça e pescoço. Eu quero estar dentro do centro cirúrgico. Dessa galera. Do nada, Ismael, eu comecei a falar isso. E aí o pessoal olhava pra mim e falava, meu, o que o Matheus tá falando? Nunca nem tocou nesse assunto. Meus próprios amigos achavam engraçado. E aí eu comecei a estudar. E o que foi interessante, que é uma coisa que eu faço até hoje, Ismael? Eu fui ver quem são os grandes cirurgiões. E na época, um amigo meu trabalhava com o Marcos Pita e comecei a saber quem que era o Pita, fui buscar como que era a vida dele, vi que as cirurgias dele, ele operava sempre cedo. E eu falei, cara, se eu for ser bucomaxilo, pelo menos eu tenho que acordar cedo, que era uma prática que eu não tinha. Então eu fui começar a estudar às 5 horas da manhã em vez de começar a estudar à tarde, né? Então tem gente que tem facilidade para estudar de manhã, de tarde, de noite. Eu falei assim, meu, todo cirurgião acorda cedo, eu vou... Os bons acordam cedo. Vou ter que acordar cedo desde agora. Os bons acordam cedo. E aí comecei a estudar, Ismael, e comecei a estudar 1 hora. Quando eu vi, eu estava estudando 4 horas por dia, 8 horas, e foi uma coisa assim, mega natural. E aí comecei a fazer as provas de residência, né? Então decidi fazer residência, né? Eu vi que aquilo ia me levar para um lugar melhor, que era uma formação mais completa. Antes você tinha conhecimento da especialização já e decidiu para residência? Ou na época sua já tinha especialização, quando você buscou a formação? Na época tinha, mas era muito menos do que a gente vê hoje. Hoje tem bem mais. Hoje tem bem mais. E de praxe eu conversei com alguns amigos bucomaxilos, e de praxe eu já escolhi a residência, que eu vi a complexidade, eu entendi a complexidade que era da bucomaxilo, e eu decidi viver a bucomaxilo, então eu escolhi a residência. E aí eu prestei 16 provas ao total, então eu fui para Minas Gerais, fui para Recife, fui para estado de São Paulo inteiro, fui para o interior de São Paulo. Onde tinha residência? Onde você imaginar, Ismael, eu fui. E muitas dessas provas e fiz cursos de preparatórios também. Então eu virei amigo do pessoal do curso de preparatório e eles deixaram eu fazer os outros preparatórios. Falaram, Matheus, onde você conseguir ir, pode ir. E aí eu pagava 1 e fazia 4. Então o pedágio parei de trabalhar na época, só fazia CIS uma vez na semana. Então o pedágio eu não jogava fora, eu deixava tudo dentro do carro. E meu carro era cheio de papel de pedágio que eu falava assim, meu, eu preciso ter noção de onde que eu tô me enfiando. Então quem entrava no meu carro queria limpar, eu falava, não, deixa assim que eu preciso ver o esforço que eu tô tendo. E aí ia para cursinho em São Paulo, em Campinas, São José dos Campos, e comecei a estudar. E fiz as provas, tinha prova que eu ia
bem, tinha prova que eu ficava em último e aí aquilo, em vez de me deixar triste, me incentivava e isso me criava mais vontade. Então, geralmente, com a decepção, né, a pessoa acaba deixando mais de lado, mas na realidade aquilo começou a me dar mais vontade. E no final das contas, eu passei em 2 residências e fui parar em Sorocaba. Percebi que em Sorocaba era uma residência que tinha um volume maior de cirurgia, que eu acredito que para a gente estar melhorando, a gente tem Faz que estar no diferença. dia a dia, tem que estar operando. Então hoje tem o DataSUS, muita gente não conhece, mas o DataSUS, você consegue estar vendo quantas cirurgias aquele hospital faz no mês, então para quem está começando é muito importante. Então pelo site eu conseguia ver o número de cirurgia em Sorocaba e eu vi que comparei com a residência que eu tinha passado, eu vi que era um número assim mais que o dobro, então sem pensar, eu fui para Sorocaba. Que é um cidadão, né? É uma cidade maravilhosa e eu não tinha noção, né? Não Então, conhecia até eu então. vivia ali em Santos, na Sim. minha, ia um pouco para São Paulo, mas eu não conhecia nada. Então eu fui fazer a prova em Sorocaba, foi o primeiro dia que eu fui na cidade, e aí eu vi que era uma cidade enorme, que inclusive é uma cidade muito maior do que a cidade que eu nasci, que é Santos. Por mais que Santos seja bem desenvolvido, é uma cidade geograficamente pequena. Então é uma cidade que está crescendo muito, né? E eu acabei ficando em Sorocaba. E aí lá eu tive a oportunidade de fazer tudo o que eu falei para as pessoas. Quando eu me vi, eu estava num hospital de grande porte, eu fazia cirurgias com neurocirurgiões, que hoje eu tenho grandes amigos que eu levei da época da residência. Eu fazia cirurgia com ortopedistas, então a gente fazia em conjunto, enquanto um estava operando a perna, o outro estava operando a cabeça. A neurocirurgia, muitas vezes, eles tratavam da dura mater na parede posterior e depois chamava a gente aí para deixava a gente continuar a cirurgia para fazer a reabilitação, né, para estar fechando o osso anterior do crânio, né, seja do frontal ou mais posterior. Então tudo que eu falei com a minha vontade, eu percebi que eu consegui, né? Então eu tive a coragem de falar e de ir atrás e eu consegui. Você ficou em Sorocaba durante o período de residência, mas hoje você tem consultório em Sorocaba também, né? Além de Santos. Hoje Aí eu você abriu, você se tornou um cidadão sorocabano, é isso? Sorocabana, Sorocabano, né? Sorocabana. E no meio da residência, eu tive a oportunidade e a felicidade de conhecer minha esposa, ela é de Sorocaba. Então eu acabei, a gente noivou, hoje eu tenho uma filha, né? Tenho 2 filhas, mas hoje tenho a mais nova, então eu acabei ficando em Sorocaba. E aí hoje eu tenho a vida que o cirurgião tem, que ele vai de uma cidade para outra, acorda cedo. Então hoje eu faço meus atendimentos em Sorocaba e em Santos. Então em Santos eu vou lá no consultório de 70 anos da minha Da família, que é uma família. alegria toda vez que eu entro lá. E eu tenho meu consultório próprio, então eu decidi montar meu consultório em Sorocaba, que foi uma cidade que me abraçou bastante, né? Foi onde eu adquiri bastante conhecimento e fiz muita amizade na área hospitalar. E é uma cidade que está crescendo, então eu decidi dar continuidade lá. Esse é um sonho de ter um consultório, e eu sei que você está lá com uma mega estrutura em Sorocaba. É uma realidade um pouco meio que fora de quem está aí. Você está nos 10 anos aí, né? Trabalhando dentro da especialidade, informação, enfim. Precisa de ter uma dedicação, né, bem consistente para você conseguir hoje estar nessa condição que você está proporcionando hoje, assim, dentro da especialidade, né? Ah, Ismael, sem dúvida. Eu continuei fazendo o que eu fiz para entrar na bucomaxilo. Então hoje eu me espelho em bons cirurgiões, né? Eu tenho uma rotina parecida com a deles. Então hoje a gente tem internet, né? Então depois que você entra na área você consegue o contato com essas pessoas. E eu me espelho em gente que eu admiro, que está muito mais tempo do que eu na especialidade, né? Que tem mais experiência. E eu continuo acordando cedo, eu continuo na educação Estudando, continuada, que ela é muito importante para o cirurgião. Então a gente se isso não para conheceu nunca. no meio do caminho. Sim. Ismael, nesse meio do caminho que eu fui para muitas cidades fazer a prova, eu tive muitos amigos.
Então, hoje o que a residência me deu foi amigo no país inteiro. Então, eu tenho amigos incríveis que fazem ótimas cirurgias em Recife, fazem na Bahia, fazem no Sul, fazem aqui em São Paulo. Então, toda vez que eu faço qualquer curso de educação continuada, eu tenho o prazer de encontrar esses guerreiros que têm a mesma vontade que eu. Então, isso é uma alegria muito grande, é um incentivo também da gente não parar, né? Os Então, amigos, a gente tá próximo dessas pessoas aí que a gente acaba incentivando e se incentivando também, né? Então, os isso é amigos muito que a bom. especialidade traz pra gente, né, cara? Você teve fora também, né, estudando, além desse Brasilzão fora aí que você já passou, se aperfeiçoando também, né? Ô Ismael, eu tive uma alegria muito grande de ficar um tempo nos Estados Unidos, em Shreveport, que é uma cidade pequena, que ela fica na Louisiana. Então, é LSU, o hospital. E lá é um hospital de bucomaxilo e de crânio-maxilo, cirurgia cabeça e pescoço, cirurgia vascular. Então lá eu tive a oportunidade de estar com esses caras e aprender muito sobre a parte de reconstrução de face, não só a parte de cirurgia ortognática, que eles fazem lá totalmente customizada, então eles têm uma chance de estar com bons materiais sem briga nenhuma, muito diferente aí do que a gente sofre aqui no Brasil. Mas está também ao lado dessas pessoas. Então lá eles fazem enxerto de fíbula, tíbia. Então eles tiram o osso da perna do paciente, já colocam o implante em posição e reconstrói a mandíbula ou qualquer outro lugar da face. Então foi um marco assim muito importante para mim como cirurgião, para estar vendo como eles trabalham lá fora, para estar tendo a oportunidade de estar num novo hospital, aprendendo com novas pessoas, para a gente se espelhar, né? E então isso foi muito bom. E eu tive a oportunidade lá de entender a logística deles, então de ver a forma de tratamento, como eles trabalham no ambulatório, que foi uma coisa que eu trouxe para o Brasil para o meu consultório. Então hoje eu montei o meu consultório, que ele é dedicado não só à odontologia convencional, mas o principal é a deformidade de face. Então esse paciente que precisa dessas cirurgias maiores. Então eu consegui fazer a logística do meu consultório pensando em como eles trabalhavam lá, que foi um aprendizado muito bacana. Então, o modo de material, o local que ele chamava o paciente, o tipo de cadeira de cirurgia, o tipo de sedação. Então, isso não foi só técnica cirúrgica que eu fui lá buscar. Então, eu fui aprender um pouco aí como que o americano trabalha, como que ele recebe o paciente dele e trouxe aqui para o Brasil. E uma coisa que foi muito importante, Ismael, para mim, foi valorizar o cirurgião brasileiro. Então eu voltei dos Estados Unidos com uma noção de que a gente é muito bom, de que aqui a gente tem bons cirurgiões há muito tempo trabalhando, de que a nossa educação continuada é uma educação impecável, que é o que fez eu me esforçar cada vez mais para estar realizando cursos aqui no Brasil. E a gente não perde nada para quem está fora do país, né? Só apenas a parte de Material, tecnologia, tecnologia. de materiais, mano. Então lá eles têm a tecnologia na mão deles, né? E aqui a gente não tem esse tipo muita cirurgia, a gente não tem essa tecnologia. Por outro lado, isso é muito bom, né? Porque Maravilhoso. a gente consegue trabalhar com o que eles trabalham, mas eles não conseguem trabalhar com o que a gente trabalha, Sem né? dúvidas. Aqui, O aqui a nosso gente dá SUS, aula. a nossa escola do SUS aqui, eles vão sofrer um pouco se eles estivessem por aqui, diferente da gente. Além do consultório particular, você tem serviço também? Porta hospital? Você dá plantão? Você faz? Ô, Ismael, hoje eu tenho a felicidade, então eu trabalho em equipe, né? Então tem mais dois colegas que a gente tá sempre junto. Inclusive o Alonso aí, ele tem que vir aqui pra você bater um papo com Precisa ele. vir aqui, O pô. garoto é maravilhoso. E hoje a gente tem a oportunidade, saindo daqui a gente vai para a Unimed de Tatuí, estamos com um trauma lá para fazer, agora no final da tarde. Você é porta de hospital. Hoje a gente é porta também em Santos, no hospital da Polícia Militar, que é o do Santos Expedito. Então hoje a gente está próximo do trauma de face também. Então isso pra gente é uma alegria que apareceu uma oportunidade Que é muito difícil isso, né, cara? para quem Principalmente
É muito difícil, É Mael, muito mas difícil. é o que eu te falei. Se você acordar cedo, continuar trabalhando e você mentalizar aquilo que você quer, de alguma coisa, de alguma forma, isso vai acontecer. Então hoje a gente tem a alegria de estar trabalhando com a deformidade, com a cirurgia articular e com o trauma, que foi de onde eu saí, Ismael. Para a gente falar de cirurgia ortognática, de cirurgia eletiva, a gente não pode pular o trauma de face, a gente não pode pular a residência, que é a resignação de você estar ali todo dia, de você estar repetindo aquele procedimento. Então, o trauma, ele vai te aproximar de toda a anatomia da face, ele vai fazer você ter o conhecimento, vai fazer você ter uma noção de biomecânica da tua face, das estruturas nobres, para você estar reconstruindo e devolvendo aí para o paciente o que ele tem o direito, né? Que é o falar, que é o respirar, que é o mastigar. Então, o cirurgião que ele tem oportunidade, Ismael, de trabalhar num sistema público de saúde, de ele estar lidando com pessoas mais simples, que hoje são as pessoas que estão mais expostas aí na sociedade, ele sem dúvida ele contribui com a formação do cirurgião, porque ele vai te dar um lado mais humano, Ismael. Então eu tenho pacientes que eu opero e que eu tive contato, eles vieram para passar comigo em consulta, foi 4 horas que uma van da prefeitura foi buscar eles no interior e aí foi lá, a gente operou, né? Então eu tenho uma história que me marca muito de uma paciente que ela tem uma dificuldade mental, então ela não consegue se comunicar muito bem. E ela teve um problema de luxação da articulação e ela ficou quase um ano com a boca luxada aberta e ela não conseguia explicar, uma família muito simples, não conseguia explicar para a família, né? Então ela não teve uma assistência aí para resolver isso antes e a gente fez uma cirurgia na articulação dela, deu tudo certo, ela voltou a abrir e fechar a boca, conseguiu se comunicar melhor, comer. E teve um dia no ambulatório, a mãe dela pediu para me abraçar, Ismael, e falou que me amava e que rezava para mim todas as noites junto a ela, que eu nunca ia conseguir ter noção do que aquilo foi importante, não só para ela, mas para a família toda dela. Então, se você, Ismael, não tem oportunidade de estar num grande serviço, se você não tem oportunidade de estar no dia a dia de um hospital público, você não passa por essas ocasiões e a sua vida não é transformada como ela tem que ser para você ser um cirurgião completo, que não é só técnicas, mas você precisa também ter um lado humano para conseguir falar bem com esses pacientes, para conseguir ter o mínimo de entendimento aí do que eles possam estar passando, né? Então, sem dúvida, a gente, para falar de bucomaxilo e de cirurgia ortognática, a gente precisa voltar muito e acordar muito cedo e passar por muitas situações dessa, né? Você falou muito assim dessa questão da residência, da vivência dentro do hospital. Eu quero engatar uma pergunta que a gente sempre faz aqui para os cirurgiões que passam por aqui. A gente sabe que hoje a especialização ela divide, né, essa formação. A quem fez graduação e consegue enxergar o lado da especialização, mas é muito difícil. Eu acho que você, por ser da residência, eu já imagino a sua resposta. O que você me fala sobre a formação do cirurgião? E seja ele por especialização ou seja ele por residência, doutor? Ô, Ismael, muita gente trata essa pergunta e a minha resposta como algo polêmico, né? Mas na realidade eu acho que é algo sério que tem que ser dito. E toda oportunidade que eu tô com alguém, por mais que eu seja novo, que eu tô com alguém mais novo que está iniciando na carreira, eu acho que a gente precisa falar que a formação para o cirurgião bucomaxilofacial é de residência, é uma dedicação totalmente exclusiva a essa especialidade, que isso não é o capricho, Ismael. Precisa disso, o cirurgião ele tem que estar o dia a dia no hospital, para o cirurgião dentista, isso é muito diferente. Então, muitas vezes, quando você entra numa residência, se você não teve oportunidade de acompanhar uma equipe ou fazer um estágio, você não sabe pisar no hospital, na sala cirúrgica você não sabe a posição que você tem que ficar. E isso você vai pegando com o tempo, né? Então eu explico em toda palestra que eu faço que a gente, Ismael, a gente não pode comparar uma formação de 3.000 horas de uma residência, que é uma média, para 9.000 horas, que é uma residência hospitalar, né? Então a especialização 3.000 horas a gente está falando aí de pelo menos 3 vezes mais, né?
Então eu vejo muito que hoje a educação ela está se adequando ao estilo de vida da pessoa. E na realidade a gente tem que ter uma educação, um formato e a gente se adequar a esse formato, né? E a gente está se dedicando a ele. Então eu acho que quando a gente mistura, acaba atrapalhando um pouco a formação do cirurgião bucomaxilo. Então, antigamente, quando eu decidi fazer residência, se eu procurasse cursos, eu vi especialização de cirurgia. Então, se o cirurgião ele não quer, ele quer ter uma boa mão, ele quer trabalhar com cirurgias ambulatoriais muito bem, antigamente a gente tinha especializações que formavam esse cirurgião. Hoje se trocou, então hoje o cirurgião ele faz a especialização. E muitas especializações hoje, que eu acho que confunde bastante, estão dando o nome de especialização com formato de residência. Eu acho que isso atrapalha muito o cirurgião que ele quer entrar na especialidade. Ele se atrapalha. Então hoje a gente está confundindo, Ismael, o nome e residência. Então tem muita gente que faz especialização, você vai falar com um camarada, ele fala que ele faz residência, que ele é residente. E isso eu acho que é uma coisa muito grave, porque atrapalha o jovem cirurgião que quer entrar na especialidade e ele fica perdido. Então hoje a gente está no mundo da comunicação, né, da propaganda, então tem muita especialização que usa um nome diferente, né, Formato que ele residência. fala esse formato. E eu acho que as coisas têm que ser bem claras, sabe, Ismael? Para você ter uma noção do que você está escolhendo, de onde você está entrando, né? E a residência, Ismael, ela começa te privando, né? Então ela faz você sair da sociedade. Então você esquece um pouco o mundo e você vive a bucomaxilo. Então isso é uma coisa muito difícil. Então você muda bastante. Então você tem experiências que te mudam e te moldam muito. E a especialização, ela tem um espaço que você fica nela e depois você fica indo para o consultório. Então isso atrapalha bastante na tua formação e de tu sofrer, meu. Você tem que passar por dificuldades para você se passar, para você ser alguém melhor e ser um cirurgião melhor. Se você tiver um atalho de menos horas ali explorando a especialidade, se dedicando, sem dúvida isso vai comprometer um pouco a tua formação. Mas, Ismael, eu não posso também vir aqui e falar que o camarada que escolheu uma especialidade e fazer uma especialização, ele não vai ter uma boa formação. Então hoje eu tenho amigos que têm a oportunidade de fazer especialização, mas mesmo assim eles estão com equipes, com grandes equipes, que ele sai da especialização dele e vai para o consultório e vai para a prática privada de grandes cirurgiões. Então eu acredito que assim seja a única maneira desse cirurgião ter uma especialidade um pouco mais completa. Ou seja, o segredo não é só. Não, é obviamente que a especialização e a residência ela pode trazer uma boa formação, isso é incontestável, mas com quem você está, né? A sua prática, a sua rotina, porque às vezes se você está inserido numa boa equipe, onde você tem uma rotina hospitalar, isso contribui bastante. A gente já teve alguns casos aqui também, mas bem colocado aí o seu ponto de vista. Falando de cirurgia ortognática, eu considero um cara que não tem nenhuma formação dentro da odontologia, minha área é totalmente diferente. No meu ver, é uma das áreas mais complexas da bucomaxilofacial, né? Do cirurgião bucomaxilo. Porque você tem um paciente que ele, de certa forma, tem uma condição, muitas das vezes, de saúde, vamos dizer assim, boa, né? Uma cirurgia eletiva e que o paciente vem buscando melhorar aquilo, né? Uma deformidade, algo do tipo. Não é como um paciente de trauma que chega numa condição debilitada e você vai tentar entregar o que já era, o que ele já tinha, né? A ortognática não, a ortognática o paciente ele tá buscando melhorar, você tem que elevar essa condição do paciente. E também, justamente, as complexidades, os desafios da cirurgia ortognática, né? O paciente normalmente que busca a cirurgia tem vários desafios aí que às vezes o cirurgião sofre com isso e a gente tem visto isso na prática. Como que você superou esses desafios? Hoje você se considera aí um especialista em cirurgia ortognática e quais foram os desafios que você encontrou na formação para poder hoje estar devolvendo essa qualidade de vida para os seus pacientes? Ismael, o
O desafio maior é você ter uma boa formação. Então, quando você está A escola. num grande centro, que você faz parte da escola da cirurgia, então eu costumo falar que é a escola da cirurgia. Se você está dentro dela, essa escola vai te dar uma segurança para você passar para novos andares. Então, quando você faz parte dela, que você faz parte da educação continuada, que você se dedica, que você vai atrás, está próximo de boas pessoas na especialidade, você sem dúvidas você vai ficando com cada vez mais segurança. A cirurgia ortognática, Ismael, sem dúvida é uma cirurgia muito complexa, porque ela trata de grandes deformidades, não só esqueletais, Ismael, mas a gente vem percebendo, e tem muitos artigos que mostram pra gente, que o paciente de cirurgia ortognática ele não tem só um ganho, que a gente se preocupa muito, funcional. Então a maioria desses pacientes, e o maior ganho é um ganho psicossocial. Então esses pacientes, eles não só a parte esquelética, mas a parte emocional. E para você cuidar disso, Ismael, você tem que estar muito bem preparado. Você tem que ter uma certa experiência, você tem que ter uma estrutura para estar recebendo esses pacientes. Então hoje, toda vez que eu faço uma consulta, eu tento passar para esse paciente e para a família do paciente, Ismael. Não é fácil você estar com a tua filha e você vai no consultório e ela tem um problema que afeta não só a parte funcional dela, mas também a parte emocional e ela precisa passar por uma cirurgia. Então, o meu objetivo, Ismael, na primeira consulta é mostrar sempre para o paciente que aquilo que ele tem, que muitas vezes ele não sabe, tem uma solução. Que trata-se de uma cirurgia que ela mexe nas bases ósseas. Então, a deformidade de face é a ausência de um crescimento de um e o outro se desenvolveu demais. Então, com a cirurgia, a gente equilibra e traz uma harmonia nas bases ósseas. E aí, isso a gente tem que mostrar para o paciente como que isso acontece, que isso é algo que é muito seguro, que ele vai ter um amparo não só de um bom cirurgião, mas de uma boa equipe. Então, hoje a gente trabalha com fisioterapia, nossos pacientes aí, eles têm contato com um nutricionista. Hoje a gente usa máscaras de gelo para estar deixando esse paciente aí no pós-operatório mais confortável. Então a gente apresenta toda essa estrutura, Ismael, e mostra para o paciente, ó, você tem um problema e a gente está aqui e está pronto para resolver. Que é um tratamento multidisciplinar, né? Sem dúvida, Ismael. Hoje o cirurgião não consegue fazer nada sozinho, né? Eu acho que a grande melhoria, não só das nossas técnicas, foi estar mais aberto a esses tratamentos multidisciplinares e de estar em contato com esses profissionais. Então, hoje, o meu paciente, das grandes oportunidades que a minha clínica deu para minha melhora de entregar para o meu paciente é estar com a fisioterapia. Então hoje eu sei o que a fisioterapeuta vai estar fazendo e eu tô lá, porque ela vai no meu consultório, a gente trabalha junto, então eu percebo cada paciente como que ele melhora, um classe 3, um classe 2, uma grande discrepância, uma pequena discrepância. Hoje eu consigo ter noção de que cada deformidade, como que reage o tecido mole dela e como que a fisioterapia vai estar me ajudando. Então hoje a minha clínica, que é a Clínica Faces, ela está pronta para receber esse tipo de paciente e a gente está próximo, que é uma coisa que a gente tem investido cada vez mais, Ismael, é na educação continuada não só nossa, mas dos nossos colegas ortodontistas. Então hoje a gente faz palestra, a gente faz encontros e põe um cirurgião bucomaxilo, a gente, para estar mostrando o nosso lado, a gente chama cirurgiões aí mais experientes para estar falando sobre o tratamento ortocirúrgico. Então, antes a gente tinha a preocupação de entrar no mercado e de se desenvolver. Então, hoje que a gente consegue estar consolidado nesse mercado, a gente agora está cada vez mais próximo do ortodontista e está dando educação continuada para eles. Porque a gente precisa deles, eles fazem parte dessa equipe para estar dando um bom resultado. Começa com eles, né? Então, o cirurgião, ele tem que estar em total contato. Mas hoje eu sento com o ortodontista. Se ele for de uma cidade distante, hoje a gente tem a oportunidade de estar fazendo chamada de vídeo, então o que a gente está conversando aqui, eu coloco na televisão e mostro para ele. O paciente escaneia da cidade dele, eu tenho impressora no consultório, eu imprimo, então eu estou falando com o ortodontista e estou com um modelo na minha mão, então isso facilita muito a nossa comunicação, Ismael.
Então hoje a gente busca artifícios para estar facilitando a comunicação, Ismael. E isso quem ganha é só o paciente. Coisa que o seu avô lá atrás não teve essa oportunidade, né? Não teve, Ismael. Infelizmente, Mas eu não... por causa deles é que você está aqui, né? Eles abriram caminhos. Eu queria ter mostrado um pouco dessa tecnologia para ele, mas infelizmente eu não tive essa chance. Como que ele chama? É Orígenes Caetano, mas sem dúvida ele ficaria muito feliz aí de estar vendo, que é algo incrível. Hoje a gente não consegue fazer uma cirurgia ortognática e nem entregar um bom resultado sem tecnologia, Ismael. Não, hoje- isso é incontestável. Hoje é impossível você conseguir fazer isso sem você não abrir mão da tecnologia, sem você não ter a tecnologia. Me fale uma coisa, você operou mais 2, 3, assimétrico? Você tem um histórico assim de que mais tipo de paciente que você mais operou em cirurgia ortognática? Ismael, Você não tem anotado isso, mas assim, hoje em dia, o que a gente percebe é que muitos desses pacientes são mulheres, então a mulher tem isso de estar se cuidando, né? A gente percebe também que tem aumentado bastante os pacientes com pequenas assimetrias, então hoje com a comunicação, com a educação, com a internet, a gente tem conseguido mostrar para os pacientes de pequenas assimetrias que eles precisam sim realizar a cirurgia. Então, antes vinha o paciente no consultório que era muito assimétrico e parecia que só ele tinha essa indicação. Então, eu tento mostrar para meus pacientes que desde o paciente de uma grande assimetria, um grande classe 3 ou classe 2, severo. até um de pequena assimetria, todos eles têm indicação. Na cirurgia ortognática, quando a gente fala de deformidade, não existe isso de, esse paciente só vai ter um benefício pequeno, esse paciente vai ter um benefício maior, não. Todos eles vão colher um benefício e quando a gente fala de indicação cirúrgica, ela não se trata de ser severo ou não. Então é apenas da necessidade. Então hoje a gente percebe que tanto o classe 3, o classe 2, o pequena discrepância, eles estão chegando até o consultório, a gente está operando. Então, sem dúvida, esses pacientes que têm uma necessidade mais severa são esses pacientes que causam um maior impacto, que as pessoas veem, que as pessoas querem saber mais sobre a cirurgia. Mas hoje eu acho, Ismael, que com a informação tá chegando, ela cada vez mais tá mudando esse cenário de só grandes discrepâncias. Os severos, aqueles pacientes que não conseguiam enxergar hoje está conseguindo ter mais visibilidade da deformidade, né? A informação é mais presente, né? Ismael, sem dúvida. E hoje você pegar um paciente no teu consultório que ele tem uma deformidade e que essa deformidade faz ele não mastigar bem, que ele faz ele não respirar, muitos desses pacientes não sabem que não respiram bem, faz ele perder dentes, então a deformidade, a oclusão, a mordida desequilibrada faz o paciente perder dente, então ele vir para o teu consultório, você mudar a vida dele, muitas vezes você reabilitar ele posteriormente ou antes da cirurgia com implantes, e você vê esse paciente emagrecendo, melhorando a respiração, você vê, hoje a gente acompanha os nossos pacientes na internet, você vê esses pacientes que não tiravam foto, agora tirando. Então eu tenho relatos de pacientes, Mael, que chega para mim no consultório e fala, doutor, minha vida mudou, eu estou trabalhando mais, estou melhor financeiramente, porque eu estou tendo mais coragem de sair para a rua, estou mais autoconfiante. E aí o marido da paciente que operou vê que a esposa muda e ele decide mudar também, Ismael. Então muitas vezes o companheiro muda, começa a fazer exercício físico, então um cara que tinha um excesso de peso, ele baixa o peso. Então a gente vê, Ismael, que a cirurgia ortognática, o tratamento das deformidades de face, eles não mudam só o paciente, eles mudam todo mundo que está à volta do paciente. Então isso, se muda a família dele, imagina o cirurgião que tá tendo a oportunidade de tratar esse paciente. Então isso, Ismael, não tem preço. Então isso faz com que a gente trabalhe cada vez mais, estude cada vez mais, faz com que isso ajude a gente aí, que não é fácil, Ismael.
você muitas vezes, eu te falei, eu tenho 2 filhas, você muitas vezes você deixar a tua família. Então a minha primeira filha mais nova tem 8 anos hoje, vai completar 9 anos esse ano. Então eu perdi a infância dela, eu estava estudando, trabalhando. Então hoje minha filha tem dia que ela olha para mim e ela pergunta por que que eu trabalho tanto. Fala que eu tô rico, que eu poderia estar trabalhando menos. Então, para a criança, Não. só a casa tá organizada, ela tá indo para a escola, comendo, isso já é o suficiente. Então, você vê um filho teu falar uma coisa dessa, Ismael, e você ter que continuar trabalhando, que faz parte para a gente ter tudo, todos esses benefícios para os nossos pacientes que eu estou te contando, eu preciso abrir mão de muita coisa. Então a minha mulher em casa ela segura a onda, a minha filha eu fiquei bastante tempo a mais nova nos Estados Unidos, Ismael. Eu cheguei em casa com presente, achei que ela ia me abraçar. A mais velha veio, abraçou, cheia de chamego. A minha mais nova, Ismael, ela ficou 10 dias para voltar ao normal comigo, para estar brincando de novo. Então ela, sem dúvida, ela não entendeu, ela ficou chateada porque que o pai dela ficou tanto tempo fora, né? É difícil. E hoje a gente não tem essa oportunidade de parar a vida da família inteira e levar todo mundo contigo, né? Quem sabe um dia a vida mude aí, eu consiga fazer Nesse um gás negócio que você desse. tá aí, logo, logo. Mas a gente ia abrir mão, né, Ismael? E pra gente, aí você me pergunta como que faz, né, pra ter um consultório, pra ter paciente, pra estar se dedicando tanto. E é isso, é abrir mão de muitas vezes a gente não entende, as pessoas ao nosso lado não entendem, mas a gente percebe que não tem um outro caminho. Mas E vale a pena. Quem passa por aqui só terminou com essa resposta. Valeu tudo a pena e não vai ser diferente, com certeza. sim, Mas um agradecimento especial aqui à Traumec, que tem contribuído e participado deste programa da Bucocast. Então, agradecer aqui ao Paulo e ao César Caritá, né, que tem patrocinado, tem colaborado com a gente, e também a Fixem, que é um dos parceiros também da Traumec e que está participando com a gente hoje desse episódio. Falando sobre cirurgia ortognática, falar para o paciente, obviamente, quais são os problemas que esses pacientes apresentam, né? A gente tem o paciente classe 2, 3, paciente assimétrico, excesso vertical de maxila e o paciente com a apneia obstrutiva do sono. Eu já estou bom nisso aí, viu, cara? Eu só não sei fazer. E nem quero saber fazer, eu quero saber perguntar só. Existe uma diferença entre as queixas dessas indicações? Se você pode falar uma a uma, ou no modo geral, quais são as queixas e se tem alguma particularidade de alguma área, o que você pode falar sobre isso? Ismael, um ponto que a gente tem que falar aqui, que pelo menos faixa branca tu não é mais. Tu já sabe bastante, você facilita muito aí, você tem muito conhecimento por estar na área, né, entrevistando bastante cirurgião. Então, sem dúvida, você já tem Eu não sou faixa branca. já tem um Tá amplo ótimo. conhecimento aí. Se a gente fosse classificar, Ismael, o paciente classe 2, é um paciente que tem um desenvolvimento do queixo muito maior, né, da mandíbula do que da maxila. Então esse paciente, quando ele morde, a mordida dele não se encontra, a mandíbula dele está mais para trás. Então ele geralmente ele tem um bico, o lábio superior dele é mais proeminente. Esse paciente, ele tem dificuldade respiratória. Se ele não sabe, ele vai descobrir um dia passando em consulta. Então esse paciente durante um sono ele tem uma chance de ronco, tá? Ele tem dificuldade nos tratamentos, não só o classe 2, mas os outros, nos tratamentos dentários. Então muitas vezes uma restauração aí não para, porque ele não tem uma mordida equilibrada. Ele costuma ter dor de cabeça, tem pacientes classe 2, é muito comum ter problemas articulares, então a nossa articulação ela sofre, quem sobrecarrega a articulação é a nossa mandíbula. Então, esses pacientes ele tem dor nos olhos, tem dor nessa cefaleia, nessa região frontal. Então eu tenho muitos pacientes, é muito comum, Ismael, o paciente classe 2 ele já ter passado antes no otorrino, ele já ter passado no neuro para ver essa parte de cefaleia intensa. Então é muito comum ele já ter passado antes por outras especialidades. O paciente classe 3 é o paciente clássico, que a mandíbula dele desenvolve mais, Ismael. E o classe 3 também ele não foge de um problema respiratório, porque ele desenvolveu muito a parte de baixo, que é a mandíbula, mas a parte de cima, que é a maxila dele, é uma maxila pobre. Então ele tem um rosto na parte superior menos proeminente. O paciente
Classe 3, quando ele está parado, ele tem uma cara mais séria. Muito deles, eu mostro as fotos e analiso a face, eu falo isso para o paciente, ele fala, nossa, doutor, é verdade. Muita gente acha que eu tô séria e na realidade eu não tô, eu tô parada só, então pergunta se eu tô brava. Então o paciente classe 3 Essa característica. ele tem essa característica muito clara. A gente tem os pacientes de sorriso gengival, né, que hoje sorri e mostra muita gengiva, mas na realidade é um excesso vertical de maxila. E aí a harmonização hoje vem tentando maquiar, então Consegue, doutor? colocam uma, o Ismael, eles depende do que é conseguir para cada um, mas para mim não conseguem porque na realidade eles paralisam o lábio superior, então esses pacientes vão dar risada e o lábio não mexe, então dá uma maquiada, mas esses pacientes de sorriso gengival, eles também têm um problema sério respiratório, tá bom? Associado, outros problemas associados. Associado, então o sorriso gengival geralmente ele é classe 2, mas quando a gente fala de deformidades, Ismael, a gente pode ter um classe 2 com um sorriso gengival, com assimetria, mandíbula para o lado, a gente pode ter um classe 3 de assimetria gengival, mordida aberta, então a gente tem algumas classificações de deformidades que elas podem estar mesclando uma com a outra, então a classificação é apenas uma forma da gente conversar entre o profissional e explicar para o paciente também, tá bom, Ismael? Então, o paciente de assimetria de face são os pacientes que têm um rosto mais para um lado do que para o outro. Então, na realidade, ele tem um crescimento condilar, Ismael, que ele é responsável pelo nosso crescimento da mandíbula. Então, quando a gente tem um desenvolvimento do côndilo, que ele cresce mais para um lado que para o outro, geralmente ele tem uma hiperplasia. O nosso rosto ele cresce torto também, então muitos desses pacientes aí muitas vezes precisam estar fazendo aí um procedimento articular junto com a cirurgia ortognática, tá, Ismael? Então é interessante falar para esses pacientes que a deformidade ela vai sobrecarregar a nossa articulação. Então eu costumo explicar para o paciente, você imagina você tem uma perna de 30 centímetros, a sua outra é de 28. Quando você é novo, você vai jogar bola, vai incomodar, aí você vai mancar, vai ficando mais velho, vai doer o joelho, aí vai chegar uma época da tua vida que vai doer para sentar, para deitar. E na nossa articulação da face não é muito diferente, mano. Então a gente vai estar sobrecarregando a nossa articulação e muitas vezes a gente chega no ponto de ter que fazer a cirurgia ortognática junto com a cirurgia articular, que é uma coisa que a gente faz em conjunto e a gente faz num procedimento cirúrgico. Hoje a gente tem um tempo cirúrgico menor, então a gente consegue estar trabalhando junto e dar uma qualidade de vida não só de mordida, não só de harmonia facial, mas também uma qualidade articular, para ele não sofrer ao longo da vida e não ter problemas mais sérios na articulação, Ismael. Você falou de algumas classificações e citou o paciente com relação ao ronco. Esse é um paciente que tem surgido cada vez mais, né, pelo menos que a gente tem conversado aqui nos consultórios, e que a cirurgia ortognática tem conseguido tratar muito bem esses pacientes com problemas de apneia. Eu queria que você falasse especificamente desse paciente, quais são os problemas que esse paciente apresenta quando procura você no consultório, e o que a cirurgia ortognática pode trazer de melhoria para esse paciente que sofre com problemas em apneia do sono. Ô Ismael, muito obrigado por pontuar de novo o paciente de apneia. Esse é um paciente que ele precisa ter muita atenção. A apneia é um problema de saúde que ele precisa ser tratado. Tá bom, Ismael? Muitos desses pacientes aí podem estar desenvolvendo algum problema cardíaco, ele tem esse problema respiratório, então ele não tem uma qualidade de vida. É muito comum o paciente de qualquer problema respiratório aí, por conta da deformidade, ele ser um paciente mais preguiçoso, ele ser um paciente sedentário, ele ser um paciente que durante o dia ele precisa dormir um pouco porque ele está sempre cansado. Eu costumo falar, Ismael, para esses pacientes quando eles vão no meu consultório, que eles são pacientes que eles não descansam. Então você fala, não dorme bem, você come, você durante o dia trabalha e durante o sono você não dorme. Então quando que você descansa? Então isso quem vai sofrer é todo o teu corpo, é a tua face. Então hoje a cirurgia ortognática, Ismael, ela consegue estar avançando todo o complexo da maxila e da mandíbula.
Então a gente reposiciona não só a parte inferior, mas a superior. E quando a gente consegue fazer essa reposição, Ismael, o paciente ele tem uma liberação de via aérea. E aí ele consegue estar respirando melhor. Então o paciente de que tem apneia obstrutiva do sono, Ismael, na primeiro dia que você vai no dia seguinte dá alta, que hoje a gente dá alta em 24 horas na cirurgia ortognática, você chega na alta, o paciente ou o acompanhante que estiver junto, ele já fala, doutor, ele não roncou, depois de anos ele não ronca. Então, o que esse paciente colhe e a família que está em volta, né, é algo assim incrível. Então, a cirurgia ortognática ela vai estar ajudando esse paciente e muitas vezes, Mael, vai estar livrando esse paciente de estar usando um CPAP, de estar usando uma placa oclusal para colocar a mandíbula para frente. Então, isso sem dúvida vai contribuir muito para a qualidade mastigatória, respiratória e psicossocial, que eu te falei no começo, vai estar mudando tudo isso do paciente, Ismael. No modo geral, esse é um paciente específico em apneia obstrutiva do sono, mas no modo geral, a cirurgia ortognática, quais são os benefícios que ela proporciona para o paciente? Eu sei que você pontuou alguns casos, mas eu queria, de um modo geral, que você classificasse os principais benefícios que o paciente tem com a cirurgia ortognática, doutor. Os principais benefícios, sem dúvida, a parte mastigatória, a fala, então muitos desses pacientes vão estar falando melhor. A parte respiratória, então o paciente respirando melhor, ele vai estar dormindo melhor, ele vai ter mais vontade de fazer um exercício físico, ele vai ter mais vontade de se cuidar mais, tá, Ismael? Ele vai ter, sem dúvida, hoje, que a gente precisa falar é da parte estética, então ele vai ter uma harmonia facial. Essa harmonia facial, Ismael, vai estar dando uma estética para ele, uma confiança, e esse paciente vai estar se desenvolvendo melhor, seja na escola, seja no trabalho, seja numa viagem de família, ele vai querer tirar foto com o pai, com a mãe. Então hoje tem muito pai que vem na consulta e fala, doutor, meu filho não quer tirar foto com a gente, ele se esconde. Então sem dúvida ele vai ter essa possibilidade também, Ismael, de fazer um tratamento dentário e esse tratamento ter uma longevidade, esse tratamento durar bastante. Então ele não vai ter problema de chegar no dentista e o dentista falar, ó, não dá para eu te tratar, você precisa fazer uma cirurgia, senão eu não consigo fazer um procedimento simples em você, tá bom? Hoje você tem a cirurgia ortognática num momento assim de mais, vamos dizer assim, de mais novo em tecnologia, questão de planejamento, né? Diferente de 10 anos atrás, que ainda tinha planejamento, mas não como é hoje, o modelo convencional de você planejar, o modelo de gesso, acho que você deve ter, obviamente, lá na residência, deve ter planejado casos assim, mas hoje não tem como mais você fazer uma cirurgia ortognática sem um planejamento virtual, né? Eu queria que você falasse com relação a isso, se é uma prática sua para os seus casos e como que você vê a importância e a vantagem de ter um planejamento virtual para a cirurgia ortognática. O Ismael, sem dúvida, não tem como não falar do planejamento virtual. Na residência a gente trabalhou apenas com gesso, a minoria, eu te digo 20% das cirurgias que a gente fez no final foi com planejamento virtual, mas a base foi no gesso, que ela vai te dar uma base raiz e vai fazer você entender aqueles movimentos de uma, não que seja melhor, mas de uma outra forma. Tá? Hoje o planejamento virtual é uma alegria, não só para o cirurgião, mas para o paciente. Então hoje a gente consegue mostrar para o paciente como é importante a posição dos dentes de uma maneira correta, Ismael. Então hoje no nosso planejamento virtual, a gente se orienta muito pelo incisivo central, que são os dentes da frente do paciente, e o incisivo inferior e superior. Então a gente consegue estar mostrando para o paciente a distância desses dentes, isso facilita ele a estar entendendo, Ismael. Hoje a gente também consegue estar mostrando o que o tecido mole dele, como que ele vai se desenvolver com o planejamento virtual e com o movimento do osso dele. Então o paciente consegue ter uma noção. Tá bom, Ismael? Que é algo que a gente precisa ter muito cuidado para mostrar para o paciente, mas a gente consegue ter uma noção de como o rosto dele, o tecido dele vai modificar. E aí a gente conversa com ele, fala sobre os movimentos. Eu acho que fica mais claro também, não só na cirurgia, mas para o paciente estar entendendo. Então hoje ele consegue
ver um resultado previsível da cirurgia antes de estar realizando, tá bom, Ismael? Mas isso a gente conversa bem com o paciente e mostra para ele que é uma possibilidade, que é como ficaria. A gente nunca afirma para o paciente que ele vai ficar igual o que o computador projetou para ele, que a gente tem a nossa previsão, mas quando a gente fala de tecido mole, a gente não pode nunca falar que tem uma regra e falar se eu movimentar uma porção do osso, ela vai reagir assim. Então a gente tem que ter muito cuidado para se comunicar com esse paciente, porque ele vai criar uma expectativa. E na realidade a gente tem que ter a humildade de explicar que todo cirurgião que se dedique, que vai atrás, eu acredito que a cirurgia, não só ortognática, mas qualquer outra, ele põe o cirurgião no chão, ele dá uma humildade, porque quando a gente fala de corpo humano, quando a gente fala de previsão, a gente tem que ter muito cuidado, Ismael. O nosso corpo, cada um tem o seu, cada um tem um osso, então nunca a gente pode falar que é algo exato. Então, Sempre, nunca. a cirurgia ela faz você ser um cara mais simples. A partir do momento que tu entende ali que é algo que você tem um controle, mas tem que ter muito cuidado, ele vai te deixar aí com mais paciência, vai fazer tu ir mais atrás. Então isso a gente tem que passar para o paciente e explicar para ele sobre a previsão que a gente tem e até onde a gente, os nossos limites aí. E a cirurgia, sem dúvida, hoje ela é finalizada com alguma harmonização facial, se precisar, depois que a base óssea vai estar na posição exata. Você falou sobre a questão da expectativa. Como você lida com isso? Porque a cirurgia ortognática, ela gera uma ansiedade no paciente, ainda mais como você falou aí hoje, o público maior, né, na procura da cirurgia ortognática é o público feminino, que normalmente elas requerem aí aquele refinamento da questão da estética, o nariz, a posição do queixo, né? A mulher é mais exigente. O homem, se a gente não der a barba, né? Normalmente dá aquela, né? O homem é mais tranquilo, mas a mulher, obviamente, exige mais. E a expectativa, a ansiedade, como que você lida, já que o paciente precisa, pelo menos um período de 6 meses a um ano, passar por um prévio tratamento ortodôntico, né? Isso, Ismael. Hoje a gente tem um total cuidado. Muitas das consultas que você faz, então é muito importante o cirurgião estar próximo do paciente dele. Então, muitas consultas a gente consegue perceber um pouco como esse paciente está. Então, o paciente que ele é muito ansioso, se ele não faz terapia, muitas vezes a gente indica ele aí está iniciando uma terapia para estar ajudando ele, Ismael, nesse processo, tá bom? Então, hoje a gente conversa muito com o paciente e explica para ele como que ele vai passar. Eu acredito que é o seguinte, o paciente quando ele vai passar comigo, ele tem toda a noção de como que vai ser a cirurgia, de se vai inchar, se não vai inchar. Então a gente explica todo o processo, que o nariz dele vai levantar, que o queixo, que o resultado dele final vai ser depois de um bom tempo, que ele precisa ter bastante paciência. Então a cirurgia ortognática vai fazer esse paciente ter paciência. E a nossa obrigação é explicar tudo. Então hoje a gente tem uma equipe que vai estar cuidando, não só eu, mas do paciente. A gente dá um guia cirúrgico para esse paciente, que vai estar falando todo o passo a passo que ele vai ter antes da cirurgia, no dia da cirurgia. Então a gente explica para o paciente desde uma coisa simples que ele vai levar para o hospital, a alimentação dele depois como que vai ser. Então eu acredito que quando a gente deixa todo o tratamento dele minucioso, isso vai diminuindo essa ansiedade, Ismael. E aí, com o passar do tempo, com a evolução da ortodontia dele, ele vai entendendo cada vez mais e você falando e explicando vai facilitando o paciente entender, mas sem dúvida ele vai ter que ter muita calma, a família dele vai ter que ter muita É calma. um período não é tão longo, né? Mas que precisa ser bem conversado para poder não atrapalhar isso também, né, no paciente. Precisa, Ismael. E quando a gente fala dos benefícios que você vai colher com a cirurgia ortognática, a gente não pode falar que é algo que vai ser rápido, que é algo simples que ele vai estar passando. Então, na realidade, eu falo para os meus pacientes que é uma jornada que ele vai passar, que no final dela ele vai estar renovado, vai ter uma vida nova, mas para a gente estar renovado e ter uma vida nova, a gente vai ter que passar por algumas dificuldades.
E sem dúvida, essas dificuldades valem a pena, senão a gente não continuaria trabalhando com a cirurgia ortognática e a cirurgia ortognática não teria se desenvolvido tanto como ela está desenvolvida até hoje. Falando para o ortodontista, eu vou sair um pouquinho da nossa pauta aqui, eu sei que você não tem problema em responder, falar para o ortodontista também. Hoje, quando você tem um paciente que vem indicado por um ortodontista, ele precisa fazer o preparo, obviamente, e eu queria que você falasse com relação ao tipo do preparo. A gente tem hoje os aparelhos convencionais, brackets e os alinhadores. Então, falando para esse profissional da ortodontia, como que você trata esse paciente lá no seu consultório? É possível fazer a cirurgia ortognática com o paciente que foi tratado com os alinhadores, doutor? É possível, Ismael. Sem dúvida, hoje, se a gente pudesse escolher, se todo cirurgião pudesse escolher, ele ia querer fazer o paciente dele com todos os brackets, com os fios de aço, né? Os ganchos. Os Né? ganchos, mas hoje tem uns alinhadores que vão estar ajudando o paciente a ter uma ortodontia mais estética, sem aqueles incômodos dos brackets. Então a gente opera hoje aí 50% dos nossos casos também com um alinhador, tá bom, Ismael? Mas tudo tem uma indicação. A gente não pode falar que o alinhador não é bom, que ele não funciona. Eu acredito que ele precisa ser muito bem indicado, por isso que a gente não faz questão de fazer todos os casos com bracket, então a gente tem indicação. Tem pacientes que têm grandes deformidades e quer tratar com alinhador, então a gente conversa com o ortodontista e fala, trata com alinhador. Se você tiver a experiência, a expertise para estar tratando com alinhador, faça o tratamento. E se no final do tratamento a gente explica aos pacientes, chegando perto da cirurgia, se a gente precisar colocar os brackets, se for ajudar a gente no procedimento cirúrgico, a gente pede para estar colocando, mas são a minoria dos casos. Hoje a gente consegue estar fazendo um tratamento desde um aparelho convencional até com os alinhadores. Para o tratamento cirúrgico ou para o tratamento ortodôntico, ele ser o ideal, ele precisa apenas do ortodontista, do cirurgião e do paciente estarem entendendo e falando a mesma língua. Então, por isso que o ortodontista, quando ele me envia um caso, ou quando tem um paciente que vem comigo e muitas vezes nem conversou com o orto dele, e depois eu vou lá, entro em contato com o orto, eu faço questão de estar junto, de sentar, de pelo menos a cada 3 meses a gente vê a evolução da movimentação dentária, para estar facilitando o trabalho do orto, para eu estar falando a minha visão cirúrgica, que muitas vezes o orto não tem, e eu acabo não entendendo a dele. Então a comunicação, não só com o paciente, mas com o ortodontista, Ismael, é o que vai estar fazendo o nosso tratamento ficar 100% e ter o máximo de previsibilidade, que é isso que todo mundo espera, o cirurgião, o ortodontista e o paciente. Você hoje tem cada vez mais um público que está tendo informação mais rápida, né? A meninada hoje dos 15 anos está muito ativo nas redes sociais, internet. 15 anos não, minha filha com 6 anos lá, ela às vezes me traz coisas que ela assiste no YouTube, às vezes até a título de tecnologia. Me assusta, cara, porque a gente não tinha esses acessos antigamente. E o paciente está mais próximo hoje da informação, da comunicação, os pacientes inclusive mais novos. E esses pacientes que às vezes têm indicação cirúrgica, às vezes quer operar porque viu que tem uma deformidade, porque tem um queixo e tal, e busca a cirurgia mais cedo. E a pergunta é o seguinte, com que idade que você indica aí a cirurgia, tanto para homem ou para mulher, a partir de que idade ele pode estar fazendo a cirurgia ortognática? Ismael, quando a gente fala de idade de cirurgia, a gente tem que levar em consideração alguns fatores. E um deles é o crescimento condilar. Então a gente precisa saber se a base óssea desse paciente já parou de crescer, se não parou. Então tem muitos pacientes que ainda estão em crescimento. Então a gente, quando está em crescimento, a gente tem que sempre levar em consideração do custo-benefício da saúde do paciente. Então, Ismael, eu acredito que não tem uma regra. Eu não posso te falar que eu opero só pacientes a partir dos 17 anos, a partir dos 15. A gente precisa avaliar a deformidade desse paciente, o quanto essa deformidade está prejudicando a vida desse paciente e o ideal momento para ele operar.
Então, Perfeito. se esse paciente está passando por uma dificuldade mastigatória, respiratória, se ele está passando por uma dificuldade emocional, uma depressão muito grande, muito jovem, por que não operar esse paciente cedo e depois realizar uma cirurgia ortognática secundária se precisar? Então, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, tem que ser conversado com a família e ver o tempo ideal para cada paciente. Então hoje não tem uma regra específica de só opera o paciente quando o crescimento ósseo parou, tá com o osso crescendo. E se muitos desses pacientes estiverem crescendo até os 20 anos, até os 25, que isso é menor a quantidade de pessoas, mas acontece. Então eu acho que para a gente indicar a cirurgia ortognática para um paciente mais novo, a gente precisa ter muita cautela, então tem que estudar todos esses fatores aí de base óssea e emocional. Cirurgia ortognática, a gente, aqui dentro da Bococast, a gente tem sempre algumas perguntinhas que a gente faz aqui para os cirurgiões. Eu vou fazer para você. Nós tivemos junto num curso agora recentemente da minimamente invasiva e eu queria saber o que você acha da cirurgia ortognática minimamente invasiva. Pelo jeito você aprendeu no modo raiz, mas é uma realidade hoje a minimamente invasiva. Qual a experiência que você tem, se você indica esse tipo de procedimento, se você usa da técnica, como que você vê essa evolução da cirurgia ortognática? Ô Ismael, tudo tá mudando bastante. Eu vejo a cirurgia minimamente invasiva como uma cirurgia que a gente está tendo novos resultados. Então é uma cirurgia que ela tem a indicação dela. Então tem muito cirurgião que faz alguns casos, tem cirurgiões que fazem todos os casos. Então eu acredito que cada cirurgião tem que levar em consideração a sua técnica cirúrgica, o que você acredita ser o melhor para o paciente e se você vai conseguir entregar um bom resultado para o teu paciente. Se após a cirurgia ela ser minimamente invasiva, se ele for uma cirurgia convencional, o teu paciente ele vai realizar só essa cirurgia, ele vai ter algum problema pós-operatório, ele não vai ter problema. Então eu acho que tudo tem que ser levado em consideração. Eu acredito muito numa técnica híbrida que você cada vez mais tem que fazer o melhor para o teu paciente e o quanto menos invasivo você conseguir ser, esse paciente vai ter uma melhora. Então, a técnica minimamente invasiva, eu acredito que ela tem uma indicação, tá bom? E tem que ser levado em considerações as pequenas deformidades, as grandes. E aí eu acredito que isso seja a responsabilidade de cada cirurgião. E indicar a técnica e ver o que é ideal para cada paciente. É o que a maioria vem comentando aqui. Doutor, a gente está chegando ao final do nosso podcast, mas obviamente antes de a gente finalizar, eu tenho ainda algumas perguntinhas, acho que são 2 ou 3 perguntas aqui que eu já tinha colocado na minha pauta, mas antes de a gente entrar para esse finalmente, eu queria que você falasse do pós-operatório da cirurgia ortognática, né? A gente já teve a oportunidade de entrevistar alguns pacientes e a gente precisa, obviamente, levar em consideração que é um fator importante, né, do pós-operatório. Você mesmo citou aí a fisioterapia como sendo um principal aliado aí do cirurgião. Então eu queria que você me falasse como é esse pós-operatório, o que você propõe para esse paciente, né, durante esse período do pós, como que é a alimentação desse paciente, se esse paciente já sai mastigando, né, do hospital. Antigamente o paciente ficava com a boca amarrada. Me fale um pouquinho aí desse pós-operatório, como que é o dia a dia lá na sua clínica do paciente. O pós-operatório da cirurgia ortognática, ele deve ser muito bem explicado para o paciente. Então a gente vê hoje que os pacientes mais jovens, sem dúvida, eles se recuperam melhor. Então eles têm um pós-operatório mais rápido. Então hoje um paciente de 18 anos que está na universidade, está na escola, ele volta para suas atividades em 10 dias. Então eu acho que eu explico para o meu paciente que o pós-operatório ele deve ser levado muito em consideração ao estilo de vida do paciente. Então eu não posso falar para um paciente de 18 anos, 17, 16, que o pós-operatório dele vai ser igual a um paciente que já tem 60 anos, que tem 40 anos. Então isso muda bastante, Ismael. Mas, sem dúvida, hoje, o paciente, em 3 dias, ele fica com uma alimentação líquida. Então ele sai do hospital num líquido
e aí vai depender muito da evolução dele. Então, muito desses pacientes, em uma semana, eles já largaram a parte líquida, ou até 3 dias, e aí eles vão para o pastoso. Então, eles vão para um purê, para o macarrão. E a físio vai ajudar a gente por quê? Porque esses pacientes, como vai mudar o perímetro das bases ósseas dele, ele vai ter uma dificuldade mastigatória, uma dificuldade muscular. Então, muitos desses pacientes falam: doutor, eu fui comer um purê e eu senti uma fadiga, um cansaço. Por quê? Porque a base óssea dele está numa nova posição, então ele tem que ter paciência para estar melhorando. Então, isso é muito de cada pessoa. Mas eu tenho um padrão, Ismael, que é em 3 dias esse paciente fica com líquido, aí até 10 dias ele fica no pastoso, purezinho, e aí passou de 10 dias ele vai para um macarrão, a língua dele ele vai ter mais facilidade para Fono entra também? estar movimentando. Muito desses casos a gente indica fono, não sou todos, então a gente tem uma indicação para fono para estar ajudando a melhorar a posição da língua. Então a língua ajuda na alimentação. Então a gente libera, eu falo para o paciente: o que você está com vontade de comer nesse meio tempo? Aí muitas vezes falam: ah, eu queria comer uma comida japonesa, eu queria comer um hambúrguer. Então eu libero esse paciente depois de 30 dias para estar escolhendo uma alimentação, e aí ele vai estar voltando a mastigar, vai mastigar uma carne, e aí isso vai depender muito da confiança que o paciente vai ter em mastigar, como está sendo a fisioterapia dele para essa mastigação tá voltando ao normal, qual que foi o tamanho do movimento. Então a gente tem alguns padrões, mas a gente tem que explicar para o paciente que o padrão é para ele ter uma ideia, para ele não ficar chateado se demorar um pouquinho mais, para se ele for mais rápido, ele saber que ele saiu do padrão, mas foi um padrão para melhor, mais rápido. E aí muitas vezes tu opera um paciente, o irmão também vai operar, porque a família tem aquela deformidade presente dentro de casa. Então, para não comparar um paciente com outro, então já aconteceu da gente operar a mesma família. Então a gente precisa explicar muito, Ismael. Mas a base é em 30 dias, esse paciente está voltando a comer aí normalmente. Em 3 meses ele já vai estar lá no churrascão comendo à vontade. Com 6 meses um torresmo. Sem nenhum problema. E com 1 ano aí ele. 1 ano, torresmo 1 ano. Ele vai ter uma vida nova sem nenhuma ressalva aí, sem nenhum medo. E muitas das vezes a nutricionista tem um cardápio, às vezes o paciente consegue estar. A partir do que ele gosta, está sendo indicado pela nutricionista, que vocês têm também, né? Sem dúvida. A nutricionista ela é muito importante. Eu já tive paciente meu que não quis fazer acompanhamento com a nutricionista. E aí no pós-operatório, em 7 dias, a mãe volta e fala: doutor, me dá o contato da nutricionista, eu vou falar com ela, eu não estou conseguindo bater as coisas, não estou tendo ideias. Então a nutricionista, a gente indica até uma semana antes da cirurgia para ter um cuidado. Na cirurgia ortognática, esse paciente ele tem uma média de uma perda de 10%. Você perder 10% do teu peso numa cirurgia é uma coisa, você perder 10% do teu peso fazendo um exercício físico, uma dieta regrada é outra. Então hoje a cirurgia você tem que estar totalmente regrado e alinhado para você se recuperar o quanto antes. Hoje eu queria que, assim, a gente falando sobre cirurgia ortognática, inclusive até vou fazer uma ressalva aqui, a gente vai, dentro desse episódio, nós vamos estar compartilhando alguns cortes lá no Ortognática Sim, que nós temos um canal, viu, só de cirurgia ortognática. Acho que o Dr. Matheus não tinha conhecimento ainda, mas nós temos um canal lá para o paciente. Então, algumas informações aqui a gente vai estar compartilhando lá no nosso canal do Ortognática Sim. Doutor, não tem como a gente não falar da bucomaxilo, né? Sempre a gente está buscando aqui entender o cirurgião, o momento da bucomaxilo. Eu queria que você falasse desse momento da bucomaxilo, talvez. Eu estou há 12 anos dentro da especialidade, não estou há muito tempo, não. A bucomaxilo hoje tem sofrido um pouco de dificuldade com relação às autorizações de cirurgia. Tem sido também para você, eu acho que não é diferente, né? Acho que para todo mundo com relação a isso, hoje a bucomaxilo está sofrendo um pouco com isso, né? Sem dúvidas, é um ponto muito importante que o paciente, quando ele passa comigo, que ele vai realizar uma cirurgia ortognática comigo,
é uma parte que a gente não consegue não dar a atenção para o paciente. Então hoje eu tenho uma funcionária que vai cuidar estritamente dessa burocracia. Então hoje, infelizmente, os planos de saúde estão empacotando as cirurgias. Então hoje as cirurgias eles estão tentando diminuir, não é metade do procedimento, é 70%. Então a gente tem tido bastante dificuldade, tá? Então o que que é legal o paciente saber e ele tá bem orientado, é uma obrigação do cirurgião estar fazendo isso para ele. É ele saber que ele precisa confiar no cirurgião dele, ele precisa saber que o cirurgião dele vai lutar para usar o melhor material possível para você ter uma cirurgia mais previsível possível, que esse paciente ele tem o direito de realizar a cirurgia ortognática com o cirurgião que ele bem entender, confiar e escolher, tá bom? Que esse paciente ele pode fazer a cirurgia em bons hospitais, que ele tem a chance de estar fazendo e o plano de saúde dele está cobrindo a parte hospitalar, a parte anestésica, está cobrindo o melhor material possível para o resultado da cirurgia, tá bom? E essa cirurgia ela está no hall da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Então, o SUS e o plano de saúde ele tem obrigação de fazer com que o paciente dele realize a cirurgia com o cirurgião que ele escolher. Então ele precisa apenas confiar e seguir as orientações do convênio, do cirurgião dele e entender também que hoje tem convênios sérios que trabalham de forma correta e tem convênios não sérios. Então, ele precisa confiar no cirurgião para estar orientando e muitos desses pacientes, só orientação não basta. Hoje é uma realidade na cirurgia ortognática a judicialização, então muitos desses pacientes, eles precisam de um advogado, tá bom? Para poder, obviamente, encontrar o direito do paciente, né, em poder, de repente, requerer 100% aí da cobertura da cirurgia. Né? Sem dúvida. O paciente que precisa fazer uma cirurgia ortognática, fazer uma cirurgia articular, que ele tem essa indicação, ele precisa saber que ele está coberto e amparado pela lei. Se ele vai estar amparado pelo plano de saúde ou não, aí a gente precisa orientar o paciente a procurar os direitos dele. Mas pela lei, ele tem total cobertura. Quando eu entrei na especialidade, eu tinha em mente que o bucomaxilo era uma pessoa, assim, um profissional muito distante da saúde do paciente no dia a dia, né? Eu desconhecia que uma fratura de face era um cirurgião dentista, né? Ainda muita gente desconhece o profissional bucomaxilo, né? Às vezes eu não sei se você se passa às vezes por médico lá, né, no hospital, quando você resolve a vida de algum paciente e ele fala, nossa, o médico, né, o doutor, e às vezes é um cirurgião dentista que muitas das vezes eles desconhecem. Como você está no SUS, você deve entender melhor a importância do bucomaxilo na vida do dia a dia desses pacientes que muitas das vezes chegam, né, mutilados no hospital e o profissional tem que estar lá para poder atender. Eu queria que você falasse da importância do bucomaxilo no dia a dia, na vida desses pacientes. Você citou aí o caso de uma paciente, mas o quanto é importante essa especialidade, doutor? Pois, Mael, isso é diariamente. Hoje fui fazer um pós-operatório, fiz uma cirurgia articular aqui em São Paulo e eu fui dar meu ticket do carro para pegar no estacionamento. A pessoa do estacionamento falou assim: Ah, você é médico? Aí eu falei assim: Não, sou dentista. Aí ela: Ah, é médico, é a mesma coisa. Então, hoje é muito comum a gente estar dentro do hospital e confundirem a gente com o médico, mas na realidade a nossa formação e o que traz um diferencial para a gente, Ismael, é a formação na odontologia, é saber sobre dente, saber sobre oclusão. Então hoje eu tenho o prazer na Faces Clinic, que é o meu consultório, estar realizando cirurgias de implante dentário, estar realizando cirurgias de siso, tá no hospital e está realizando trauma de face, está realizando cirurgias de deformidade, cirurgia da articulação.
Então o bucomaxilo, ele é muito importante não só no hospital, mas dentro do consultório, que ele vai fazer alguns procedimentos, esses pacientes não terem medo, não sentir dor. Então muitos pacientes já tiveram uma experiência negativa, então a tua formação vai fazer com que esse paciente de um procedimento simples não passe por essa experiência negativa de novo. E está dentro do hospital, Ismael. Então foi isso que você falou. Hoje em dia a gente reposiciona a órbita. Então uma fratura de órbita que o paciente sofre num acidente de trânsito ou uma cotovelada no futebol, ele vai fraturar o zigoma, vai fraturar a margem da órbita, o olho dele com essa fratura, o olho vai sair de posição, esse paciente vai parar de enxergar, vai ter uma visão dupla, e é o cirurgião, dentista, o bucomaxilo que vai lá no hospital, vai fazer um acesso subciliar, ou vai fazer um acesso transconjuntival, que é um acesso dentro do olho, na conjuntiva, que é super delicado, e a gente com a nossa experiência do trauma, a gente faz um acesso desse sem problema nenhum, Ismael. Então a gente vai reposicionar o olho desse paciente e aí ele já vai sair da cirurgia, vai estar enxergando melhor e aí a gente faz interconsulta com o oftalmo e vê se ele precisa de algum colírio, se teve algum trauma no globo ocular dele. Então hoje a gente está em todas as áreas, uma cirurgia que um paciente sofre um traumatismo, que a neuro vai lá e faz uma drenagem, faz qualquer procedimento na dura mater, no cérebro desse paciente, a gente vai lá e com todo cuidado a gente reconstrói depois de um neuro fazer um entapetamento. Então esse paciente ele não vai ter mais uma assimetria, não vai ter aí o cérebro dele exposto. Então a gente está hoje desde um procedimento simples a um procedimento muito complexo. Então, sem dúvida, o trabalho do bucomaxilo, que é uma alegria ter o teu podcast, e eu sei sim da ortognática sim, é um canal mais novo, mas Sim, sim. antes de vir aqui eu pesquisei um pouco da tua vida. Então você ajuda a gente aí a estar aparecendo um pouco mais aí para o público e para o cirurgião mais novo que muitas vezes aí não teve a oportunidade de, quando acabou de se formar, estar numa palestra e ver uma referência aí de estar trabalhando e de estar te incentivando a novos caminhos. Ele tem uma cirurgia lá em Tatuí, ele já chegou aqui dizendo que tem uma cirurgia agora à tarde já no hospital. Nós estamos em São Paulo, aqui na Vila Leopoldina, mais ou menos 1h30 até Tatuí, né? Então, assim, ele já está um pouco atrasado aqui, viu, gente? Já tinha feito um podcast antes ou não? Não. Primeira vez? Muito feliz. O que você achou do nosso estúdio aqui em São Paulo, ter participado do nosso Bucocast? Mael, tô muito contente. Queria agradecer ao convite, agradecer a Traumec, a Fixem, por estar sempre investindo na educação continuada, de estar muitas vezes aí patrocinando e ajudando esse podcast e alavancar a nossa especialidade. Estou muito contente de saber que nessa cadeira aqui já sentou muito cara fera aí, muita gente que eu admiro. Antes de vir para cá já assisti muito podcast aí do Aloysio, Marcos Pita, o Piteri, todas as feras aí que vêm e sentam aqui, que eu admiro bastante. Então hoje eu estar aqui contigo é um movimento, é um dia de muita alegria e de contar um pouco da minha vida pessoal, de como eu trabalho, falar um pouco da minha família e principalmente inspirar e incentivar os novos cirurgiões, né? A estarem aí na luta, trabalhando e estudando bastante. Normalmente quem é de Santos, eu sempre penso que torce pro Santos. É o seu caso ou não? Ismael, se eu for contar a história do Santos aqui, vai ser uma resenha. Você é santista? Mas hoje eu sou santista. Hoje você é santista. Já fui outro time, depois que o Neymar foi lá para Santos, fez aquela bagunça, eu falei pros meus amigos, galera, eu vou virar santista de novo, vou lá no camarote lá da Vila e me divirto lá com a minha família, que assiste bastante. Então, hoje eu sou santista, por causa do Neymar, aí a gente mudou. Ó, essa câmera aqui é sua, eu queria que você desse um conselho para essa juventude nova que vem almejando, né, dentro da bucomaxilo, né, sonhos, e obviamente você está um pouco fora dessa curva aí da especialidade, com uma formação muito boa que a gente sabe, mas vem novos aí e obviamente buscando inspirações como a sua. Então eu queria que você
desse um conselho para quem está na graduação, para quem está buscando a bucomaxilo, qual conselho você daria que é importante para essa turminha nova que está chegando e nos acompanha aqui no canal da Bucocast? Sem dúvidas, eu falaria para esse pessoal estudar bastante, acredite em você, né? Se alguém falou para ti que a bucomaxilo é uma especialidade fechada, que é difícil fazer parte dela, entra no ouvido e sai no outro, continua batalhando, abra mão de muita coisa, abra mão de festa, de confraternização com amigos e faça a sua parte, estuda bastante, continue estudando, tenha paciência. Se você não tiver vontade, se você começar a sua vida aí atrás de atalhos, falando muito não, as coisas infelizmente elas não acontecem. Então só depende de você e bastante trabalho. E começa acordando cedo. Acordar cedo, como você falou. Ó, tá aqui um nosso presentinho da Traumec, que tem nos apoiado, como você mesmo citou aí. Obrigado, Tá Ismael. bom? Um agradecimento especial aí ao Paulo e ao César Caritá, que tem participado da Bucocast, a Fixem, como você mesmo citou. E eu queria que você, ainda que não acompanhe o nosso canal também, vai lá, se inscreva no nosso canal no YouTube, no Instagram, que nós vamos estar compartilhando alguns cortes desse episódio aqui. E eu queria que você finalizasse aí, meu amigo. Muitíssimo obrigado por poder estar participando com a gente. Confesso que gostaria de estender aqui as perguntas, mas eu sei que você tem compromisso no hospital e o paciente está em primeiro lugar. Então já fica o convite para um próximo episódio. Vai ser um prazer recebê-lo novamente. Ismael, obrigado. Fico feliz de vir aqui no teu estúdio, conhecer teu filho, aí tu ter a oportunidade de estar trabalhando com teu filho, sem dúvida deve ser de grande alegria para ti, né? Eu que tenho 2 meninas, aí eu fico imaginando o rumo da vida. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a Traumec, a Fixem, e um dia a gente se vê, né? No próximo episódio aí Nossa, a gente vai... E na educação continuada aí a gente vai se divertir. Sim. Se Deus quiser aí, se der tudo certo, eu vou estar no ENEC, ou se não no Copá, que a gente Salvador, se encontra também. Campinas. Tá bom? E lá em Sorocaba eu vou tomar um café contigo lá. Sem dúvidas. Muito obrigado, meu amigo. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, esse foi mais um episódio por aqui. Dr. Matheus Bastos, nós vamos estar colocando na descrição do vídeo aí, caso você tenha alguma dúvida com relação a tudo que nós falamos aqui, os contatos. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.